Olá, turma! Estamos de volta na terceira aula para encerrar, né, a primeira trilha de aprendizagem. E o foco hoje vai ser na hospitalidade, que, relembrando a nossa primeira aula, nada mais é do que um termo que está muito vinculado à rede hoteleira, que preza por um atendimento cordial entre funcionários e clientes e que busca a satisfação, né, busca proporcionar a qualidade do atendimento para o nosso cliente principal, que é o nosso paciente. Então, a hospitalidade acontece quando o profissional supera qualquer preconceito, quando gera uma relação de confiança com seu cliente, quando ele atua com sensibilidade, quando ele atua com empatia, né? Quando ele atua com respeito. E mesmo sendo intangível, a prática da hospitalidade inspira um compromisso de retribuir a escolha do cliente, né? Faz com que ele se sinta acolhido, que ele se sinta confortado. Ela é percebida de forma muito clara quando um paciente que está fragilizado, física ou emocionalmente, é atendido, né, em todas as suas necessidades, minimiza seus medos, tem seus questionamentos atendidos, e é uma forma com que ele fica tranquilo e seguro. E por ser um termo muito amplo, a gente tem a classificação da hospitalidade por facetas, conforme o seu foco de atuação. Essa classificação ajudou a organização do conhecimento e das práticas de hospitalidade, já que ela pode ser observada em diferentes cenários e pode estar relacionada a situações diferentes. Então, essa fragmentação, pessoal, possibilitou uma melhor interpretação da sua interdisciplinaridade. Vocês vão ver que quando a gente fala em hospitalidade, o processo é óbvio que é interdisciplinar. A gente já falou que os médicos sozinhos não dão conta de resolver isso, nem os enfermeiros, né? Depende de todos que atuam no hospital. E as facetas podem ser turísticas, comportamentais, espaciais, os eventos, meios de hospedagem, ensino, restauração, organizacional, gestão e religiosa. Vamos começar pela turística. Ela está muito voltada para as atividades comerciais, então ela tem como objetivo o desenvolvimento e a implantação de projetos para a melhoria dos aspectos econômicos, sociais, físicos e de sustentabilidade do negócio. No caso, como a gente está falando de hospitais, um exemplo claro de hospitalidade turística seria o investimento em diferentes tecnologias de elevado custo, né? Por exemplo, um robô cirúrgico para qualificar a assistência prestada ao paciente, para aumentar a satisfação com o cuidado recebido. Seria muito interessante e os clientes poderiam procurar esse hospital em função dessa nova tecnologia. A hospitalidade comportamental, ela está relacionada ao respeito das diferentes crenças, dos diferentes valores de determinados grupos populacionais, visa justamente uma assistência condizente com a vontade desses pacientes. Um exemplo pode ser o fato do profissional adequar sua comunicação de acordo com as características sociais e de educação da população que está sob seus cuidados, numa tentativa de aumentar o vínculo, de se aproximar com o seu cliente e garantir o entendimento do paciente sobre todos os aspectos do seu tratamento. Então, por exemplo, se eu atendo uma criança, eu preciso ter uma comunicação diferenciada. Eu não posso ter a mesma comunicação que eu faço com um adulto. E aí, no slide, eu até coloquei uma máscara que a gente faz lá no serviço de radioterapia para o tratamento de câncer de cabeça e pescoço nas crianças. Olha como isso torna o processo mais leve, como elas encaram como uma brincadeira. Então, eu tento, né, me adaptar às crianças, tornando o processo mais leve para elas. A hospitalidade espacial, ela diz respeito aos elementos estruturais, né, a questão arquitetônica, a questão de acessibilidade, iluminação, ventilação dos ambientes, e preza pela interação desses pacientes com o ambiente, para que seja o melhor possível. Então, ela foca no conforto, foca no acolhimento por meio da infraestrutura e se aproxima cada vez mais das instalações dos hotéis. Um exemplo que seria bem típico seria nas internações pediátricas, né? A gente ter brinquedos, ter imagens lúdicas, como essa que eu coloquei na foto também, para vocês visualizarem como o ambiente fica muito mais agradável. Mas nós temos também a hospitalidade e eventos. O que seria isso? Seria contemplar reuniões, palestras, encontros para capacitação e treinamento,
E exemplos típicos que acontecem no hospital são as reuniões em sala de espera, né, os eventos de educação e saúde que são feitos por os pacientes. Temos as confraternizações também nos hospitais, né, um exemplo é a confraternização de Natal, para alegrar as crianças. Assim a gente traz mais alegrias nos momentos difíceis. Temos a hospitalidade e os meios de hospedagem, que se referem à oferta de um ambiente acolhedor, um ambiente confortável, que influencie na qualidade da assistência, né, no bem-estar e que contribua para a recuperação do paciente, ou seja, quartos com uma iluminação natural, uma ventilação adequada, instalações conservadas, né, tudo bem cuidado, tudo bem limpinho. A hospitalidade e ensino, que abrange toda a prática acadêmica que a gente tem que desenvolver para concretizar, né, formas de atendimento cordiais com os nossos clientes, de garantir as competências e habilidades necessárias para o desenvolvimento da hospitalidade pelos profissionais que atuam na instituição. Né? Então, eu vou estar treinando, eu vou estar capacitando todos os meus profissionais de forma permanente para eles atuarem com hospitalidade. Hoje em dia, as formas de capacitação podem ser diferenciadas, né? Eu acho muito legal a proposta da simulação, quando a gente pretende desenvolver um atendimento humanizado, criar um vínculo com o nosso paciente. Então, a simulação, né, simular um atendimento, é uma forma da gente desenvolver essas habilidades nos nossos profissionais. Temos ainda a faceta da hospitalidade e restauração. Ela está relacionada à valorização e ao respeito das diversidades culturais, das crenças, dos valores, dos costumes dos nossos pacientes. A empatia, né, o atendimento com equidade, estão muito relacionados a esse aspecto. Por exemplo, se eu atendo uma população quilombola, que acredita muito nos chás, né, nas ervas, nas plantas, como uma forma de curar uma doença, por ser a cultura deles. Eu vou tentar, então, adequar o meu processo de trabalho para incluir, né, esses chás, se for importante para eles. Por que não? Se não fizer nenhum mal à saúde deles, então eu posso sim tentar associar a minha terapêutica e por aí vai. A hospitalidade organizacional, que se refere à organização dos processos, dos fluxos, das atividades desenvolvidas dentro do ambiente hospitalar, visando melhorar a qualidade de vida, né, dos nossos pacientes e também do nosso trabalhador, porque assim eu aumento a produtividade, eu aumento a eficiência da instituição. Então, um exemplo típico de programa capaz de melhorar as condições de trabalho são as ginásticas laborais, né, que podem colaborar com a melhoria da qualidade de vida e do clima organizacional. Temos também a hospitalidade e gestão, que tem como prioridade a qualidade dos serviços, a satisfação dos clientes, então busca uma diferenciação competitiva no mercado da área da saúde, justamente melhorando a imagem do hospital junto aos clientes, fortalecendo o vínculo entre eles. E a hospitalidade religiosa, que trata do acolhimento às diferentes crenças religiosas dos clientes e dos colaboradores. Né? Respeitar as manifestações religiosas não compromete o funcionamento das atividades e contribui para a recuperação dos nossos pacientes. Então, se meu paciente, por exemplo, for evangélico, por que eu não posso permitir que um pastor entre, né, tenha acesso ao quarto dele, se ele estiver internado, e lhe traga palavras de fé, né? Se for católico, eu posso trazer um padre e daí por diante. Enfim, pessoal, então essas diferentes facetas demonstram que a hospitalidade permeia por toda a instituição. Eu estou pensando na hospitalidade quando eu compro um equipamento mais moderno, quando eu tenho as minhas instalações conservadas, limpas, quando meus colaboradores estão devidamente uniformizados, identificados por crachá, quando eu tenho processos padronizados e acordados que todos cumprem, quando eu exerço a solidariedade, quando meus pacientes confiam nos meus profissionais, na minha instituição, quando eu sou ágil, quando eu registro tudo corretamente, disponibilizo essas informações quando necessário, quando eu ofereço para o meu cliente diferentes meios de comunicação, como telefone, e-mail, aplicativo, porque hoje em dia, né, cada pessoa se adequa melhor a um tipo de tecnologia. Quando eu atendo ele de forma ágil, com educação, com respeito, com consideração e com amabilidade. Enfim, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês na aula de
Hoje eu vou ter que dividir essa aula, porque acabou ficando um pouquinho maior do que eu pensava. E na próxima parte dela eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre a Política Nacional de Imunização. Política essa tão importante para o nosso Sistema Único de Saúde, tá bom? Beijinho e até a próxima.